E continua dizendo Deus para eles: mas, para que me vejam outra vez, precisarão vencer o pecado. E isso vai depender de cada um de vocês. Pois todo aquele que se arrepender e continuamente buscar a minha presença, dando ouvido à minha voz e colocando em prática os meus ensinos, aceitando todas as minhas instruções, como de fato elas são, com toda certeza, vencerão todo o pecado, se tornando puro de coração como antes era. Pois eu lhe darei toda a graça necessária para em tudo vencer o mal com bem, através do meu verdadeiro e puro amor. Mas eu vos aconselho a não comer do fruto, pois, comendo do mesmo, ficarão sujeitos a morrerem por toda a vida, até conseguirem atragar a morte pela vitória. Mas, como eu já disse, a escolha é toda de vocês. É verdade. Deus trouxe ao conhecimento de todos os casais a verdadeira realidade da vida aqui no planeta Terra, tanto antes como depois, caso comesse do fruto, e deu oportunidade para cada um fazer a sua própria escolha, pois Deus é um Pai amorável, que muito ama a todos os seus filhos e respeita o direito de cada um. E assim está escrito: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor lhe deu esta ordem: de toda árvore, ou seja, de todo fruto do jardim comerás livremente, mas o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Gênesis 2, 15 a 17. É verdade, Deus deixou bem claro para todos que ao comerem do referido fruto, passariam pela primeira morte espiritual, trazendo a si mesmo e ao mundo graves consequências. Tão somente por realizarem o desejo de comer um fruto, o qual ninguém tinha necessidade nenhuma de comê-lo. Pois Deus colocou diante do homem um lindo jardim com vários frutos excelentes para se comer, assim como está escrito. É assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Gênesis 3, 1 a 3. Atenção! Para entender a verdade, preciso falar de maneira bem clara, como na realidade as coisas são. Portanto, não me levem a mal. Esta árvore a qual Deus se refere não tem nada a ver com um pé de maçã, pera ou goiaba, etc., mas sim ao ser humano, o qual na Bíblia é chamado também de árvore e ao mesmo tempo de jardim. Na verdade, Deus disse para todos os casais que eles podiam comer dos frutos que haviam no jardim, menos o que estava no meio do mesmo, ou seja, bem no centro. O jardim, porém, se refere ao corpo, e os frutos do mesmo são referentes à boca, os seios, a vagina e o pênis. Pois no meio do jardim, porém, ou seja, no meio do corpo da mulher, está a vagina, e do homem o pênis, os quais são chamados de árvore da vida. Pois por meio dos dois, através do sexo, gera a vida, ou seja, o bebê.
E no meio do mesmo jardim, bem no centro, está também a árvore, ou seja, o fruto do bem e do mal. Já deu para descobrir qual é, né? Pois então, é exatamente o ânus, o qual Deus fez somente para o bem, ou seja, para evacuar. E comendo deste fruto, através do sexo, participariam do lado mal, cometendo o pecado mortal. Por isso disse Deus que no dia em que alguém comesse desse fruto, morreriam, e a morte também passaria a todos. Preste bem atenção neste versículo, o qual mostra que a árvore da vida está no meio do jardim, como também a árvore do bem e do mal. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boa para alimento. Isto é, do solo chamado terra, o Senhor fez surgir vários homens e mulheres, cada um agradáveis à vista do outro, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Gênesis 2:9. Veja como o corpo, que ao mesmo tempo é árvore, é também o próprio jardim. Pois assim está escrito em Cântico 4:12 e 13. Jardim fechado és tu, fonte selada, ou seja, virgem, com frutos excelentes. Do fruto do jardim podemos comer, mas do fruto que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. E depois que Deus trouxe a todos os casais o conhecimento de tudo o que eles precisavam saber, com toda certeza, os abençoou, como marido e mulher, unindo os dois em uma só carne, dando a eles toda a liberdade para namorar e praticar também o sexo, dizendo: sede fecundos, isto é, sede capaz de produzir ou criar outro ser da mesma espécie que vocês são. Multiplicai-vos e enchei a terra de filhos e filhas. E assim está escrito. Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. Gênesis 1:28. Veja bem o significado da palavra fecundo. Dicionário Júnior da Língua Portuguesa, página 250. Fecundo. Capaz de produzir outro ser da mesma espécie, fértil. E com toda certeza, depois que Deus a todos abençoou, passaram a viver a verdadeira felicidade entre marido e mulher, já sonhando em ter filhos e filhas, para juntos com eles desfrutarem do lindo paraíso de Deus, o Criador de todas as coisas, na esperança de viverem eternamente felizes. Mas, com o passar dos tempos, estando todos os casais tão felizes como sempre, e junto com eles alguns filhos, os quais já tinham trazido ao planeta Terra, e juntos se deliciando das maravilhas criadas por Deus, de repente, entre um dos casais, ao estar namorando, surgiu no coração do esposo o forte desejo de comer do fruto, o qual jamais deveriam nem mesmo tocar, ou seja, encostar o pênis nele. Acontece que, ao sentir ele o desejo incontrolável pelo fruto proibido, ele não se lembrou do que lhes havia dito o seu Criador, pois, infelizmente, ele vinha há dias alimentando em sua consciência
o desejo irresistível de comer o tal fruto. E em vez de buscar em Deus o poder para se dominar, continuou a desejar e a sonhar com aquele momento. E daí passou a insistir com sua esposa a dar-lhe do fruto, o qual estava no meio do seu jardim, isto é, do seu corpo. E depois de tanta insistência, através de um carinho especial, ela acabou dando a ele o fruto desejado. E depois do ato consumado, se encheram de medo, angústia e pavor, pois só depois de cometerem o pecado é que foram se lembrar de tudo o que lhes falou o Senhor. E agora começaram a ficar preocupados com as consequências que surgiria ao planeta Terra por vossa causa. E em meio à angústia e o desespero, a esposa disse ao seu marido: a culpa é tua, pois se não tivesse insistido tanto, eu não teria lhe dado do fruto a comer. E o esposo, porém, lhes responde: eu insisti sim, mas não lhe obriguei. Você me deu do fruto porque quis. Portanto, a culpa é somente tua. Pois se não tivesse me dado, jamais teria eu comido. E no meio a tanta angústia e aflição, contenda e grande murmuração, horrorizados pelo medo que os apavoravam, de repente ouviram a voz de Deus, bem próximo deles, dentro do seu quarto, sem contudo poder vê-lo como antes. E ao esposo perguntou-lhe Deus: comeste da árvore, ou seja, do fruto de que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore, isto é, do fruto, e eu comi. Gênesis 3, 11 e 12. Aí vemos que realmente o esposo não teve a coragem de admitir o seu pecado, confessando ao pai que foi ele o culpado. E disse ele para Deus: a mulher que tu me deste, ela me deu do fruto e eu comi. E quem foi que teve o ardente desejo de comer do fruto proibido, até que consumou o ato? Por mais incrível que pareça, foi Adão, o primogênito de Deus, exatamente aquele que ninguém imaginava. E ao ele cometer um grave pecado, não confessou ser o culpado, mas lançou toda a culpa em Eva, sua mulher. E quem na verdade é Adão? Você sabe?